Nossa aula de hoje é sobre regra de 3. Antes de iniciar, explicar o que é uma regra de 3, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de grandeza. O que é uma grandeza para a gente aqui na matemática? Grandeza vai ser tudo aquilo que a gente pode medir, certo? Que podemos medir. É aquilo que pode ser medido, tá? Por exemplo, o tempo a gente pode medir, a gente pode atribuir um número a ele, a altura, a distância, comprimento, temperatura, velocidade, unidade, quantidade, tudo que a gente poder atribuir um número, que a gente conseguir medir, vai ser uma grandeza, ok? A gente vai falar muito também sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que é a mesma ideia de números diretamente e inversamente proporcionais. Então, quando duas grandezas forem diretamente proporcionais, quando uma aumentar, a outra também tem que aumentar. Quando uma diminuir, a outra também tem que diminuir. Quando elas forem inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra tem que diminuir. Enquanto uma diminui, a outra tem que aumentar. Exemplo. Então, agora vamos pensar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode pensar a pressão e a temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. E aqui, uma situação inversamente proporcional. A gente pode pensar resistência e corrente elétrica. Se eu aumento a resistência, a corrente elétrica diminui. Se eu diminuo a resistência, a corrente elétrica aumenta. Então, aí, dois exemplos, um de diretamente proporcional e o outro de inversamente proporcional. E agora, entendido isso, a gente vai para a regra de 3. Então, a regra de 3, ela tem a simples e a composta. Primeiro, a gente vai ver a regra de 3 simples. Ok? Regra de 3 simples. Temos a regra de 3, que é direta, e a regra de 3, que é inversa. O que seria uma regra de 3 simples direta? Regra de 3 simples é aquela que você vai ter 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, ok? Então, você vai ter que descobrir esse valor que está faltando. O que significa ela ser direta e ser inversa? Direta é que as grandezas envolvidas no problema são diretamente proporcionais. Inversas são inversamente proporcionais. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Seguinte situação, digamos que o João, ele lê 10 livros em 360 dias. Então, quais são as grandezas envolvidas? Quantidade de livros e quantidade de dias. Sempre organize em colunas as suas grandezas. Então, ele lê 10 livros em 360 dias. A pergunta é, em 306 dias, quantos livros que ele conseguiria ler? Claro, aqui a gente está pensando que ele lê na mesma velocidade, sem nenhum imprevisto, alguma coisa assim. Essa é uma situação diretamente proporcional. Por quê? A gente entende assim, que se ele quer ler mais livros, ele vai levar mais dias. Se ele ler menos livros, ele leva menos dias. Então, para você verificar se você tem um problema diretamente ou inversamente proporcionais, pense na grandeza da coluna do x se ela aumentar ou diminuir. Tanto faz o raciocínio, você pode pensar ela aumentando ou diminuindo. E você tem que analisar o que acontece com a outra grandeza, tá? Por exemplo, se ele ler mais livros, teoricamente ele vai levar mais dias. A gente tá pensando aqui que ele lê na mesma velocidade e tudo mais, certo? Se você pensar que ele lê menos livros, vai levar menos dias. Olhe que as duas grandezas apontam para a mesma direção. Ou elas crescem junto, ou elas diminuem junto. Pronto. Agora, a gente vai montar a razão aqui entre os livros, a razão entre os dias, igualamos, temos uma proporção e multiplica cruzado. Então, 360 vezes x é igual a 3.060. Posso simplificar e passar o 36 dividindo. O x vai dar 8,5. Então,
Em 306 dias, ele vai conseguir ler 8 livros e meio, certo? Então, esse é um exemplo de problema, de regra de 3 simples, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, vamos ver um exemplo de regra de 3 simples, onde as grandezas são inversamente proporcionais. Então, uma regra de 3 simples e inversa. Vamos pensar na seguinte situação. 30 operários realizam um serviço, uma obra, né, em 90 dias. Digamos que 20 operários vão ser despedidos. A gente quer saber quantos dias que levaria para fazer essa mesma obra. Então, quais são as grandezas? A quantidade de operários e os dias. Sempre identifique as grandezas envolvidas. Então, a gente sabe que 30 operários, né, a gente pensa aqui sempre naquelas situações que todos trabalham da mesma forma, né, com a mesma intensidade e tudo mais. Eles levam 90 dias para realizar uma obra, um serviço. Se 20 operários vão ser despedidos, a gente vai ter apenas 10 operários. Eu quero saber, se eu tiver apenas 10 operários, quantos dias que eu levaria para fazer a mesma obra? Ok? Então, 30 operários realizam uma obra em 90 dias. Se eu tivesse 10 desses operários, quantos dias que eu levaria para realizar a mesma obra? Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Analise a grandeza do x, se ela aumenta ou diminui. Tanto faz, vou pensar se ela aumentar. Galera, se eu levo mais dias para realizar uma obra, é porque eu tenho mais funcionários ou menos funcionários? Menos, né? De novo, vamos pensar agora diminuindo. Se eu levo menos dias para realizar um serviço, é porque eu tenho mais gente trabalhando. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a razão aqui do x, dos dias, igual. Quando eu for montar a razão dos operários, eu vou inverter, já que elas são inversamente proporcionais. Eu não vou colocar 30 sobre 10. Eu vou colocar 10 sobre 30. E agora eu posso multiplicar cruzado tranquilamente. Vai ficar 10x igual a 2.700, posso simplificar. O x vai ficar igual a 270 dias. Observem o seguinte, que esses problemas de regra de 3 a gente pode fazer por lógica, por proporção. Olha só, se eu diminuir os operários na terça parte, né, eu dividir por 3, eu vou ter que triplicar os dias. Então, 90 vezes 3, 270, ok? É que às vezes essa proporção, que nem aqui, é um número decimal, não é tão simples, né, de enxergar. Uma outra forma que algumas pessoas fazem é a seguinte, quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado, quando é inversamente proporcional, multiplica reto. Também dá certo. 10 vezes x, 30 vezes 90. Agora vamos ver um exemplo de regra de 3 composta. Então, a seguinte situação é a composta. A composta é quando você tem mais de 2 grandezas envolvidas, tá? Então, você tem várias grandezas aí. Vamos pensar uma seguinte situação. 10 funcionários conseguem confeccionar 10 colares em 5 horas. Então, quais são as grandezas envolvidas? Colares, funcionários e horas. Sempre organizando em coluna. Então, 10 funcionários conseguem realizar, confeccionar, fazer 10 colares em 5 horas. Eu quero saber quantos funcionários que eu preciso para fazer 20 colares em 2 horas e meia. Ok? Então, aqui é uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais que 2 grandezas envolvidas. Eu tenho colares, funcionários e horas. Vamos lá, a gente tem que primeiro verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente tem que verificar isso em relação à grandeza que está o x. Então, vai lá na coluna do x, pensa se essa grandeza aumenta ou diminui, você que sabe, tanto faz. É só para verificar se as outras aumentam junto ou diminuem, ou ao contrário, certo? Então, eu vou pensar aqui, se eu aumento a quantidade de funcionários, eu consigo fazer mais colares ou menos colares? Mais, né? Agora esquece
a grandeza do colar. Agora a gente vai pensar a grandeza dos funcionários com as horas. Olha só, se eu tenho mais funcionários trabalhando, eles vão levar, né? Eles vão precisar trabalhar durante mais horas ou menos horas? Se eu tenho mais funcionários, provavelmente eles vão ter que trabalhar menos, não é mesmo? Se eu pensasse aqui para baixo, menos funcionário, eu consigo fazer menos colar e tenho que trabalhar mais horas, tá? Então, você tem que verificar as grandezas em relação àquela que tem o X, a nossa incógnita, ok? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou montar a razão da grandeza ali que se encontra o X dos funcionários, vou igualar. Aquela que estiver apontando para a mesma direção, eu vou repetir do mesmo jeito. E vou multiplicar pela outra. Só que essa, como é inversamente, eu tenho que inverter. Então, vou inverter aqui esses dois valores. Se tivesse mais colunas, eu ia multiplicando todas as razões, ok? Olha lá, vou repetir aqui. Primeiro, a gente resolve esse produto. Produto de frações sempre numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se quiser, você pode simplificar. Olha lá. Aqui também, ó, eu vou simplificar por 2,5. O que a gente vai ter? O que vai sobrar aqui? Meio vezes 1 e 2. Meio também. 10 sobre x, 1 vezes 1, 2 vezes 2. E agora eu posso multiplicar cruzado. X é igual a 40. 40 funcionários. Dá para fazer por proporção? Sim, olha só. Se eu quero fazer o dobro de colares, eu vou ter que ter o dobro de funcionários, já vai dar 20. Se eu quero levar metade do tempo, eu vou ter que dobrar os funcionários de novo, dobro 20 e dá 40. Ou alguns alunos fazem assim também, eles pensam um funcionário, quantos colares que um funcionário faz e em quanto tempo. Aí faz a análise, tantos colares, tanto tempo, então dá para fazer por proporção, por lógica. Mas o método, né? Aqui a gente tem um método algébrico para fazer isso, um algoritmo para resolver esse tipo de situação. E para a gente finalizar aí a nossa aula sobre regra de 3, eu vou passar um exemplo de um exercício que aparece, que são aqueles exercícios de torneira, de ralo, certo? De encher um tanque, escoar um tanque, alguma coisa assim. Então, vamos pensar o seguinte problema. A gente tem que uma torneira sozinha, ela leva, 2 horas para encher um tanque. E outra torneira sozinha, ela leva 3 horas para encher o mesmo tanque. A minha pergunta é, as duas torneiras juntas, quanto tempo elas vão levar para encher esse mesmo tanque? Então, de novo, se eu abrir só uma torneira, a primeira ela leva 2 horas. Se eu abrisse só a segunda, ela levaria 3 horas. E se eu abrisse as duas juntas? Então, problemas assim, como que a gente pode fazer? Vamos pensar na seguinte situação. Em 1 hora, pensa sempre na unidade aqui, unitária. Em 1 hora, quanto que cada uma dessas torneiras encheria? Então, olha só, em 1 hora, a primeira torneira conseguiria encher metade do tanque, meio tanque. Certo? Já que ela, para encher o tanque inteiro, ela leva 2 horas, em 1 hora ela ia encher metade do tanque. E a segunda torneira, como ela leva 3 horas para encher o tanque, em 1 hora ela ia conseguir encher 1/3 do tanque. E agora a gente soma. Em 1 hora, a torneira 1 mais a torneira 2, quanto que elas conseguiriam encher? Olha só, meio mais 1/3 do tanque, metade mais 1/3 do tanque. Tira mínima é 6, 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 dá 2. 5/6 do tanque. E agora vamos montar uma regra de 3. Olha, tem duas grandezas aqui. A quantidade, o volume do tanque que vai ser enchido e o tempo. Então, hora e tanque, vou colocar assim. Certo?
Em 1 hora, as 2 torneiras juntas conseguem encher 5/6 do tanque. Em X horas, elas têm que encher o tanque inteiro. A gente pode colocar aqui como 6/6. O tanque inteiro seria isso. Ou 1, dá no mesmo. E aí, esse problema é diretamente ou inversamente proporcional? Se leva mais tempo, né? Quanto mais tempo se passa, eu consigo encher mais o tanque ou menos o tanque? Então, conforme sim, durante mais horas as torneiras ficam abertas, elas vão conseguir encher mais o tanque, certo? Quanto mais horas, mais enche o tanque. Então, é um problema diretamente proporcional. Então, é só multiplicar cruzado. Vai ficar 5/6 vezes x igual a 6/6 vezes 1, que é 6/6. Podemos simplificar aqui e passar o 5 dividindo. 6 dividido por 5 é 1,2 de hora. E aí, como que eu interpreto esse número aqui? O que é 1,2 de hora? É 1 hora inteira mais quanto? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. É 1 hora inteira mais 0,2 de hora. Mas cada hora tem quantos minutos? 60. Então, você multiplica esse 0,2 por 60. Então, é 1 hora e 0,2 vezes 60, 12 minutos. Certo? Então, esse é o tempo que as 2 torneiras juntas vão levar para encher esse tanque. Com isso, a gente finaliza aí a nossa aula de regra de 3.